Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Temos uma mensagem muito bacana, muito edificante, né, para os tempos que nós estamos vivendo. Antes, claro, né, vou convidar vocês, vou apresentar para vocês, quem não conhece, meus quadrinhos, tá? Meus livros que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos, todos roteiros de cinema, pessoal. Então você lê como se estivesse vendo um filme. Exatamente, tá? E eu fiz aqui com o pessoal que trabalha para o mercado americano, mercado europeu, gente muito talentosa. Então a gente tem aqui a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde deixa claro tudo que está acontecendo, né, no mundo, com essa tecnocracia, né, com a nova ordem mundial, sociedades secretas, falando de escatologia, é muito informativo e muito divertido também. Temos o Knock Me Out, com um romance que se passa no mundo do MMA, com personagens, né, incríveis, heróis de verdade, uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, né, onde você tinha ali personagens que lutavam e sobreviviam, enfim, muito legal. Tem trilha sonora no Spotify, tem o Um Outro Dia, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história, onde a gente aborda tudo que o jovem hoje tem que enfrentar, como droga, né, abuso sexual, política, lacração, uma história muito legal. E Comunhão, aqui sobre a verdadeira fé contra a falsa fé, uma história eletrizante, né, de redenção também, uma mensagem muito legal. Então, todo esse material você adquire diretamente comigo, pessoal, pelos links que eu deixo aqui embaixo. Não é pela Amazon, pessoal, não é pelo Mercado Livre, é comigo direto, tá? Então é só entrar em contato ou pelo meu Instagram, né? Aqui tá embaixo o link, é @felipe_fogose. Cuidado, tá, pessoal, que tem que ser o certificado, é só a minha página certificada, tá? Tem aquele selinho azul. No Aurora HQ no Facebook, a página do Aurora HQ, ou pelo meu e-mail, que eu também deixo aqui embaixo para vocês, tá bom? Só entrar em contato, uma dessas formas eu explico como você recebe na sua casa com uma dedicatória, com o maior carinho. E também a gente tem as páginas do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá para postar aqui. E o Subscribestar, que é a plataforma para os apoiadores do canal. Se você quer se tornar um apoiador do canal, é só entrar no Subscribestar, tá bom? E eu agradeço demais aos apoiadores. Muito bem, vamos começar, pessoal. Em Marcos 1, 24, né, o Evangelho de Marcos, a gente lê aquela passagem, né, onde Jesus se depara ali com o Gerazeno endemoniado, né? Então, olha só como, né, os evangelhos literalmente tratam do mundo sobrenatural, né, pessoal? Então, espontaneamente, o demônio, né, mas na verdade eram vários, ele fala assim, você veio nos destruir, né? Então, eles estavam com medo de Jesus, eles já reconhecem Jesus. Jesus não precisou falar nada, eles já sabiam quem era Jesus. E eles têm medo. Jesus, né, ele está tranquilão ali. Às vezes a mídia, né, o cinema faz aqueles filmes, né, de exorcista, né, aquelas... Não, aqui é o contrário. Quem tem medo são eles, pessoal, porque eles sabem, né, que ele é Deus, né? Então era uma legião inteira. Jesus pergunta, né, fala, qual é o seu nome? Ele fala, legião, porque somos muitos. Legião, né, uma legião romana eram 6.000 soldados. Então imagina o número de demônios que estavam ocupando, né? E mesmo assim, todos eles tremendo de medo da autoridade verdadeira, porque existe uma hierarquia no céu, pessoal, existe uma hierarquia, e eles sabiam que, né, ali era Deus, né? Então, a gente tem que ter isso em perspectiva, né? Quando na nossa vida, muita gente tem medo, né? Nossa, medo principalmente, né, quem veio do catolicismo como eu, né? Tinha medo, né? Essa, vamos dizer, sentimento de não só passividade, mas assim de vulnerabilidade, né? Porque não te ensino que a Bíblia diz que, na verdade, nós temos toda a autoridade nos foi dado, pessoal, aqui debaixo do céu, né?
Jesus outorgou aos seus próprios discípulos na época autoridade sobre demônios, sobre doença, né? Então nós, como servos de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, que é Deus, né? Se você já entregou sua vida para Jesus e você, né, convidou o Espírito Santo para habitar dentro de você, é o mesmo Deus que criou todas as coisas, é esse mesmo poder, essa mesma autoridade habita dentro de você. Então, a gente tem que saber que eles que têm medo, né? Eles que estão na retaguarda. Mas, claro, né, que nenhum inimigo, ele muitas vezes ele vai, aquela coisa, né, melhor defesa ou ataque. E ele tem estratégia, ele é o pai da mentira, né? Satanás é o pai da mentira. Então, muitas vezes ele como né, Pedro fala, é um leão, ruge como um leão, né, ao redor, procurando a quem tragar. Então, assim, ele se passa por aquilo que ele não é, porque quem é o leão é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o verdadeiro leão, ele se passa por, como, né, o anticristo que vai se passar pelo Cristo, ele também se passa por um leão. Entendeu? Para o quê? É aquela história de, né, como que é? Lançar verde para colher maduro. Ele quer impressionar, né? Então ele quer o quê? Intimidar, né, pessoal? Mas não tem estrutura, não tem a real autoridade. O problema é quando a pessoa acredita nessa mentira. Quando a pessoa acredita, aí ela dá autoridade. Né? O inimigo sempre trabalhou dessa forma. Mentiu e enganou Adão e Eva para o quê? Tomar a autoridade deles, que Deus tinha dado a eles sobre a terra, e ele tenta fazer isso conosco também na nossa vida. Ele conta mentiras para que você acredite nas mentiras que ele conta, e aí você entregue de mão beijada a autoridade, né, em posições na tua vida, coisas que, né, ele não tem, mas ele vai mentir, vai tentar te enganar. Então, pessoal, a gente tem que saber que existe uma guerra com estratégia. Guerra tem estratégia, tem tática, né? E o inimigo, ele sabe, ele está há muitos anos, né? Está milênios lutando contra o ser humano, ele sabe como o ser humano funciona, mas ele não sabe, ele está sempre um passo atrás de Deus, porque ele não é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Então, se a gente confia em Deus, a gente, né, tem a base bíblica, a gente sabe como são as verdades, as leis espirituais, da mesma forma que existem as leis físicas que tem que acontecer, as leis espirituais também tem que acontecer. Então, quando a gente conhece, né, a verdade espiritual, a gente não padece, né? A gente conhece o mundo espiritual, a gente não é enganado pelo inimigo, a gente não padece por falta de conhecimento. Então, você tem que saber da tua autoridade em Cristo, né? Por mais que o inimigo, de novo, né, venha afrontar que nem Golias, né, e às vezes ele pode parecer um gigante. Mas, como, né, Davi falou, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, não é na minha força. Né? Davi era um pequenininho, jovenzinho pequenininho. Imagina, nunca ele ia conseguir lutar contra aquele gigante, mas ele foi no nome do Deus, pessoal, do Senhor, né, que é o Senhor dos Exércitos. Então a batalha já está ganha, Jesus já venceu, ele despojou, né, ele tirou toda a autoridade, né, que tinha sido dada para Adão, né, para o inimigo. Jesus, ele despojou na cruz. Então, se nós temos, pessoal, por isso que a gente tem que estar firmado em Cristo, conhecer a palavra, né? Então você tem que ter essa atitude, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Nós somos mais que vencedores. Então, pessoal, né, não é clichê de igreja falar que não, o inimigo está derrotado, né? Não, porque ele está, né? O que a gente não pode é acreditar na mentira, nem se deixar ser intimidado, né? Então a gente tem que sempre estar espiritualmente, pessoal, na ofensiva, porque nós somos, né? Nós somos o exército de Deus, que nós avançamos aqui, nós não retrocedemos, nós avançamos, né? Conforme a Bíblia diz, a gente sempre coloca a planta do nosso pé, a gente declara que esse lugar é nosso. Então não vamos abrir mão, pessoal, não vamos abrir mão, independente das circunstâncias, vamos sempre nos manter firmes na palavra, amém? Então, né, a missão hoje é isso, né? Toma essa autoridade, né? Toma essa autoridade, né?
não se deixa abalar pelas notícias, pelo que tem acontecido, não. Vamos renovar a nossa fé, né? E lute contra, sempre tudo começa no mundo espiritual. Então vamos entrar no mundo espiritual com toda a autoridade, pessoal, e daí as coisas se manifestam aqui. Amém? Contra todas essas vozes de intimidação, de mentira, de derrota. Não, vamos, sabe, nos manter firmes aqui com a nossa espada, que é a palavra de Deus, e ela desbarata, pessoal, ela destrói toda mentira. Ela quebra todo julgo, né? Ela desfaz toda a muralha, toda a prisão, toda a cadeia. Essa palavra aqui, amém? Vamos se manter firme. Então eu vou deixar 2 versículos para vocês, Romanos 8, de versículo 37 ao 39 e Marcos 1, 24, tá bom? Leia aí e vamos exercer, botar em prática, através do que? Da oração. A nossa batalha, a batalha é sempre espiritual, né? Então, se você vem desse vídeo e fala assim, poxa, eu queria ter essa autoridade, eu queria, né, saber como é que faz isso, como que eu posso guerrear espiritualmente. Na verdade, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. Você tem que primeiro, antes de tudo, né, saber de que lado que você está, nessa guerra, nessa batalha espiritual, né, que começou no começo da história do homem e vai ter um fim, e nós estamos caminhando rapidamente para esse fim da história, né? Essa conclusão da história. Você tem que estar posicionado, né? De que lado você está lutando. Não tem meio do muro, pessoal, né? Então, se você quer estar do lado de Deus, do Criador da vida, né? Do Deus de amor, de paz, de verdade, né? Ou você quer estar do lado do rebelde, do mentiroso, do destruidor, né? Da escuridão, do desespero, do vício, né? Do rancor, da calúnia, enfim, de tudo que é mal, né? Eu espero que não, mas se você está acordando para essa realidade, sim, você tem que saber que você tem que se posicionar. Então, se você hoje falou assim, não, eu quero ter essa autoridade, eu quero estar, né? Não ser um patinho, né? Na lagoa, pronto para ser abatido, né? Porque esse inimigo, ele quer nos destruir. Se você fala, não, eu quero ter essa autoridade espiritual que Deus nos dá, você tem que se alinhar, primeiro pedir perdão, né, e estar no campo de Deus, né? E Deus vai te receber, mas você tem que, né, se arrepender do teu pecado e sair desse caminho, né, que leva à morte e ir para o caminho que leva à vida. E como a gente faz isso? Confessando, se arrependendo e orando, amém? Então eu vou te convidar a orar, né? Não tem problema se você nunca fez isso, hoje é o dia. Você só precisa crer no seu coração e confessar com a sua boca, e aí, né, você será salvo conforme a Bíblia diz. Então vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim, fala, Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje a Tua palavra me alcança, Pai, e a Tua palavra, ela me transforma, ela me dá o entendimento que eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso mudar de caminho, mudar de rumo, eu preciso mudar de direção e ir, Pai, em direção a Ti, Senhor, ao Deus Criador, ao Deus da vida, ao Deus do amor. Então, Pai, eu peço a Ti perdão por todas as vezes, Pai, que eu, sabendo que eu deveria fazer alguma coisa certa, Pai, eu agi de forma contrária, todas as vezes que eu me opus à Tua vontade, Senhor. Todas as vezes, Pai, que eu Te desobedeci voluntariamente ou involuntariamente, eu peço a Ti perdão, Senhor. Eu quero cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida, Senhor. Me dirige, Senhor, me dá sabedoria, me conduz. Eu Te confesso hoje como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a Ti perdão por todo pecado, Senhor, por toda vez, Senhor, que eu dei permissão para que o mal agisse na minha vida, por todo pacto que eu fiz, por todo laço, Pai, que eu fiz, por toda vez que eu dei autoridade para que o mal agisse na minha vida. Hoje eu revogo essa autoridade, Pai, baseado no Teu santo nome, Pai, no nome sobre todo nome, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador, a minha vida é Tua, Pai. Obrigado, eu me entrego a Ti, Jesus, eu Te convido, Espírito Santo de Deus, vem entrar em mim, vem fazer morada, Senhor, vem, Pai, me conduzir, Senhor. Seja entronizado na minha vida, Pai. Teu é o lugar, Pai. Tua, Pai, é a direção na minha vida, Pai. Teu é o trono, Pai, na minha vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu é o meu Deus, Senhor. Eu Te confesso, Pai. Eu peço a Ti perdão, Pai. Em nome de Jesus, me purifica de todo pecado, Senhor. Me lava, Senhor. Me lança, Pai, no mar do esquecimento todo o pecado e me renova, Pai. Eu quero nascer de novo hoje, Pai.
através do teu Espírito, Pai, através do Espírito Santo, Pai, e de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai. Escreva meu nome no teu livro da vida, Pai, e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Glória a Ti, Senhor. Vem me dirigir e conduzir meus passos, para que a minha vida a partir de hoje, Senhor, seja para a glória e honra do Teu santo nome e para o cumprimento do Teu propósito para a minha vida, do Teu chamado para a minha vida aqui, em nome de Jesus, como Teu embaixador aqui, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela Tua graça, Pai, pela Tua obra na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, crendo no seu coração, a Bíblia garante que você é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, amém? Então você nasceu de novo espiritualmente hoje, você é um bebezinho espiritual, uma bebezinha. Então o que você precisa fazer primeiro? Comprar uma Bíblia para estar se alimentando, da Bíblia, esse que é o teu alimento espiritual para você crescer, espiritualmente, você ter uma disciplina diária de leitura, de oração, amém? E claro, buscar uma igreja para você estar com pessoas que vão ser seus irmãos mais velhos, vão te ajudar nessa nova caminhada, nessa nova vida, vão te acolher, pessoas que Deus com certeza vai dirigir para estarem com você nessa caminhada. Agora, principalmente, pessoal, infelizmente Jesus disse que haveriam falsos profetas, lobos devoradores. Então tem gente que se passa por cristão e não é. Igrejas falsas. Então, pessoal, a igreja que prega a ideologia da esquerda, que prega toda essa coisa, sabe, de lacração, ideologia de gênero, isso, pessoal, não é igreja, tá? Isso é gente, são impostores, são anticristos, na verdade, no sentido que se passam por cristãos. Então, cuidado, isso você já descarta de cara. E outras coisas mais sutis, são seitas que também se passam por igrejas, não pregam o que a palavra diz. Então, um teste fácil de fazer é perguntar se eles acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem, tá? Pergunte isso. Se disserem, a gente aqui não acredita bem nisso, então, pessoal, agradeça, e vá buscar uma outra igreja, amém? Simples assim, tá bom? Mas com certeza eu creio que o Senhor vai te conduzir a um lugar onde você vai ser acolhido, amparado e vai ser discipulado na palavra, amém? Então, pessoal, novamente eu lembro vocês dos quadrinhos, tá? Todos com uma moral cristã, é para o público secular, mas com uma mensagem incrível de redenção, e muito conhecimento, muita pesquisa também, tá? Então, o material de primeira para você comprar, dar de presente, é só entrar em contato, vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Manda uma mensagem. É isso aí, pessoal. Desejo um excelente final de semana para vocês. Deus abençoe e até segunda-feira. Tchau.